noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Aceitei hoje o convite da Andresa. É a primeira vez que eu venho pregar aqui. E eu sou lá do Jardim Iracema, sou a Clara. Sou diretora do Clube Escolhidos do Rei, que esteve com os meninos no último acampamento. E eu estou muito feliz de estar aqui. Agora a gente vai começar a vigília, tá bom? A Andresa disse que eu tenho até 10 horas. Brincadeira. E hoje... Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Essa é a professora Clara. E eu gostaria que todos abrissem a Bíblia lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 13 e 14. De junho de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Eine. Repetindo, essa é a professora Clara. E esse é o canal Afonso Floresta, que você está vislumbrando exatamente este culto que está acontecendo aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Eine, nesse dia 5 de junho de 2024. Amém? Amém, Clara. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, querido Pai, somos gratos de estar aqui essa noite, no melhor lugar possível, para te render louvor e adoração. Abençoa cada um de nós aqui presentes. Abençoa esse momento da palavra, Senhor. Abre a nossa mente e nosso coração e que eu seja usada pelo Teu Santo Espírito. Permaneça conosco aqui, por amor ao Teu nome. Amém. Amém. O título diz aí a porta estreita, né? Alguns vão dizer caminho estreito, a porta estreita. Alguém pode ler para mim o versículo 13 e 14 do capítulo 7? Vai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Amém. Então aqui em Mateus 6 a gente tem dois caminhos, o largo e o estreito. Os meninos conheceram bem, né, durante esses 4 dias do caminho estreito. Passaram por cada dificuldade. E o caminho estreito, por incrível que pareça, é o caminho que a gente deve seguir. E aí, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o caminho largo, para depois entrar no caminho de fato que a gente deve seguir. E o caminho largo é um caminho fácil. Como assim fácil? Confortável, popular. Mas a principal coisa que eu queria destacar do caminho largo são as oportunidades. Vou citar um exemplo aqui e vocês vão dizer se é verdade ou não. Por exemplo, sexta-feira à noite, dia de preparação para o sábado. Aí vem um amigo no seu WhatsApp: ei, vem dormir aqui na minha casa. Os meninos sabem muito disso. Vem dormir aqui na minha casa. Passa o dia aqui amanhã. A gente passa o final de semana aqui. Ou qualquer outra oportunidade que vocês recebem no sábado para fazer qualquer outra coisa. No dia do clube, no dia santo do Senhor da igreja. Então, o caminho largo ele está cheio de oportunidades. E não que o caminho estreito não tenha oportunidades, mas o largo são tantas possibilidades que a gente tem, dia após dia, de coisas diferentes que o caminho estreito oferece. Porque você olha para o caminho estreito, tem o quê? Tem a igreja, tem o clube. E no caminho largo tem o quê? Tem um shopping, tem uma viagem de 4 dias com minha família. No caminho estreito, 4 dias sofrendo com o Marcos Cláudio no acampamento. Balancear, né? Então, o caminho largo tem muitas oportunidades que para a nossa natureza humana são muito confortáveis, são muito boas, instigam a nossa vontade de querer estar no caminho largo. E aí, a gente tem o caminho estreito. A gente leu aqui o texto-chave e ele fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida.
E são poucos que o encontram. Dê uma glória a Deus porque você é um dos poucos que está aqui encontrando o caminho estreito. Amém. Então a gente está aqui hoje no lugar certo, no caminho estreito. E por mais que às vezes pareça contraditório, escolher o difícil é o certo. Eu tiro pelo exemplo desses adolescentes. Às vezes as pessoas não dão nada por eles, mas eles estavam lá compromissados às 7 da manhã para sair daqui, para ir para um acampamento. Eles podiam estar fazendo qualquer outra coisa no feriado deles, irmãos, mas eles escolheram estar dormindo para a praia, coisa que ninguém fez, quase não dormiram. Mas eles escolheram estar lá. Eles escolheram passar 4 dias tendo crescimento físico, mental e espiritual, sobretudo espiritual. E eu sei que esses 4 dias mudaram a vida deles, de alguma forma. Seja as marcas no corpo, né? Os machucados, as noites sem dormir, mas sobretudo, eles conheceram a face de Jesus. E quando a gente se põe a conhecer Jesus e o caminho estreito, não importam quais outras oportunidades aparecem na nossa vida, a gente sabe que está no lugar certo. E agora a gente vai lá para João 14, 15. João 14, 15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 5 de junho de 2024. E essa é a professora Clara. E no caminho estreito, a gente tem que conhecer algumas características que vão divergir a gente das outras pessoas. O que caracteriza um cristão no caminho estreito? O que caracteriza que eu e você estamos no caminho certo? No caminho que a gente vai levar muita lapada da vida, mas é o caminho que a gente vai ter o nosso Salvador e Redentor ao nosso lado. Já abriram aí João 14, 15? Amém. Amém? Mais uma vez, alguém pode ler para mim? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém. Amém? Obediência. O que diverge eu e você dos outros lá fora é a obediência. Vocês estão aqui, uma quarta-feira à noite, para ouvir falar de Jesus, para ouvir falar do amor. Obediência. Sábado de manhã vocês estão aqui, para guardar o dia do Senhor. Sexta-feira à noite vocês estão no PG, guardando o santo dia do Senhor. É o que diverge a gente dos outros, a obediência. E as características de alguém que está no caminho certo, no caminho estreito, é a obediência. É ir contra a maré do mundo. É quando todo mundo está no sábado fazendo qualquer outra coisa, ou está seguindo qualquer outra coisa, está pisando nos mandamentos, e você está lá guardando a lei do Senhor. Você está preservando os preceitos de Deus. Então, obedecer, mesmo quando o mundo diz o contrário, ou sugere o contrário que a gente faça, é o que diverge a gente dos outros. A obediência. Agora a gente vai pular para Lucas 9. Lucas 9. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Lucas 9, Ceará, 23. Brasil, 5 de junho de 2024. E essa é a professora Clara. Amém? Amém. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A primeira era o quê? Obediência. A segunda é renúncia. É fácil renunciar às nossas vontades, o nosso eu?
Renunciar uma noite no shopping com os amigos para estar na igreja ensaiando ou fazendo qualquer outra coisa do clube? É fácil? Então, não é fácil. Você querer seguir as suas vontades, fazer o que você quiser durante a sua vida para fazer o que Jesus manda, para fazer o que está lá nos mandamentos. Não é fácil. Principalmente com a natureza pecaminosa que a gente tem. A gente não quer. Gente, se fosse por querer, nenhum de nós estava aqui hoje. A gente renunciou às nossas vontades para estar aqui. Renunciou a outras coisas. Eu tenho tanta coisa da faculdade para fazer. Se eu fosse parar para pensar, eu estava surtando aqui. Mas eu deixei para lá. Porque a minha prioridade é Jesus. E nossas prioridades têm que deixar de ser prioridade para Jesus tomar o lugar delas. Todos os dias a gente tem que renunciar ao nosso eu, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Não é fácil. E o caminho estreito é esse. Renunciar às nossas vontades, os nossos afazeres, as coisas na escola, no trabalho, na faculdade, para seguir a Jesus. E não é fácil. Mas isso também diverge a gente dos outros. A renúncia. Qual foi o primeiro? Obediência, renúncia, né? Agora a gente vai para o terceiro. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. 5 de junho de 2024, noite de quarta-feira. E essa é a professora Clara. E esse canal que você está vislumbrando nesse exato momento é o Afonso Floresta. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N. 25 a 27. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não tenho meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo que ele está falando sobre disciplina. Outra coisa que difere a gente dos outros é a disciplina. Os meninos conhecem bem porque eles fazem parte de um clube. São disciplinados, alguns, né? Disciplina. É fácil se disciplinar? Não. Tem umas pessoas que eu vejo na internet que acordam 4 da manhã para correr e estuda 5 da manhã e faz devocional. E assim, a minha meta é de vida. Mas eu não sou disciplinada a esse ponto ainda. E isso é um problema também, porque a gente se compara muito. E às vezes é muito difícil a gente conseguir se disciplinar se baseando na vida das outras pessoas. E às vezes a gente sempre tem aquele irmão que é um exemplo, né, que você vê na igreja, nossa, eu queria tanto ser como ele. E às vezes a gente se acha tão pequeno e falho que não consegue se disciplinar. A gente não consegue se medir em padrões das outras pessoas. Então, quando a gente olha para a nossa rotina, a gente fica: Senhor, como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir te colocar em primeiro lugar e fazer as coisas do trabalho e tomar conta do clube e tomar conta desse departamento da igreja e fazer isso e tomar conta dos meninos? Não tem como, parece impossível. Mas a disciplina é algo essencial na vida do cristão. A gente acordar de manhã e a primeira coisa que a gente pensar é: não, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a lição, eu preciso ter uma comunhão com Deus. Disciplina. Não é fácil. Também faz parte do caminho estreito, a dificuldade. Mas é estritamente necessário para que a gente possa crescer espiritualmente. Ser disciplinados. E disciplina vem da palavra discípulo. Os discípulos, eles eram disciplinados.
Por mais que eles tivessem esposas, filhos, trabalho, eles abandonaram tudo que eles tinham para ser discípulos de Jesus. Para estar lá todo dia de madrugada intercedendo. Para estar lá andando não sei quantas horas para pregar em outra cidade. Estavam lá, porque eles eram discípulos. Então, se você quer ser um discípulo, tenha disciplina na sua vida. Nossa vida precisa ser focada em tudo que a gente faz em Cristo Jesus. Em tudo. Por mais que você tenha outras prioridades, você tenha outros afazeres, Cristo deve ser o seu foco em tudo que você faz. Tudo que você faz. Na escola, ache um meio de colocar Jesus como seu foco. No trabalho, ache um meio de colocar Jesus como seu foco. Na faculdade ou em qualquer outro lugar. Que Jesus todos os dias seja o seu foco. Para que você não venha vacilar. E assim como as características, as virtudes de alguém que está no caminho estreito, a gente tem as dificuldades do caminho estreito. Agora a gente vai lá para Romanos 12, 12. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alpurene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite de 5 de junho de 2024. E esta é a professora Clara. Alguém pode ler para mim? Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12, 2. Ah, é 12, eu tenho 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu falei antes, às vezes é muito difícil a gente se disciplinar quando a gente coloca os outros como nosso padrão e não Jesus. Quando a gente olha para a maré do mundo e quer seguir. E eu fui muito assim, né? Saí da adolescência praticamente agora. Então eu queria muito ser igual às minhas amigas. Eu queria muito ter o que elas tinham. Eu queria frequentar os lugares que elas frequentavam. E eu me sentia presa à igreja. A gente passa por uma crise de identidade, né? Assim, a igreja me prende, mas a igreja não prende ninguém a nada. E eu me sentia muito assim. Eu quero ser como elas, eu quero. E eu nunca me sentia satisfeita. Porque eu colocava as outras pessoas num padrão inalcançável, que eu não podia seguir. Mas aí quando Jesus se tornou meu foco, se tornou meu exemplo, por mais que eu não seja como ele, eu tenho muitas falhas, mas as coisas se tornaram mais leves. O meu fardo se tornou mais leve, porque eu entendi que o meu foco, o meu exemplo tem que ser Jesus. Que mudar minha vida, falar como Jesus falava, andar como Jesus andava, mudou completamente meu viver. E não importava mais se as minhas amigas frequentavam tal lugar, se elas falavam com tal pessoa, se elas tinham tantos contatos no WhatsApp, se elas tinham tantos seguidores no Instagram, não importava. Porque eu tinha Jesus e eu me sentia completa. Então, um dos desafios do nosso caminho estreito é a comparação e a pressão que a gente sente tanto dos nossos colegas quanto do mundo afora. Porque o mundo quer que a gente se amolde aos padrões deles. Que a gente seja igual a pessoa que está vivendo lá fora. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que divergir cada vez mais. Quanto mais diferente a gente for dos outros, melhor. E o nosso foco tem que ser Jesus.
Agora a gente vai lá para 1 Coríntios 10, volta só um pouquinho, 10, versículo 13. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro, em 10, Fortaleza, 13. Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de quarta-feira deste dia 5 de junho de 2024. E esta é a professora Clara. Amém? Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, outro desafio é a tentação e o pecado. É muito difícil a gente conseguir, pelas nossas forças, sair de uma tentação ou de um pecado. É muito difícil. E a gente está fadado a viver uma vida cíclica de pecado. A gente comete pecado, pede perdão, depois volta para o mesmo pecado. E a gente fica nesse ciclo incansável. Então, outra coisa que era muito difícil para mim era conseguir sair da tentação e do pecado. Porque eu tinha muitas amizades que não eram cristãs. Então era muito difícil sair de um meio que a todo momento me bombardeava de informações, de pressões, de tentações. Então eu queria a todo momento me amoldar esse padrão e eu não conseguia sair da vida de pecado. E aí eu entendi que eu precisava buscar a força do alto. O meu socorro vem do alto. E eu não entendia isso. E quando eu entendi que Deus precisava ser o meu centro de força, de espírito, de tudo, as coisas começaram a mudar. Então, eu não sei hoje quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado. Quais são as tentações, ou o que você tem enfrentado na sua vida, no seu íntimo, no seu particular. Mas a sua força precisa vir de Jesus. A sua força precisa ser Jesus. Todos os dias. Você precisa escolhê-lo dia após dia. Porque o caminho estreito precisa ser escolhido todos os dias. Todos os dias a gente tem duas escolhas. A gente seguir pelo caminho largo, que é muito confortável, ou pelo caminho estreito, que é cheio de espinhos, vai machucar a gente, mas é o único caminho para a vida eterna. O único. E como a vida não é só desafios, a gente tem as recompensas do caminho estreito. E a primeira recompensa é a vida com propósito. Antes, por mais que eu tenha crescido na igreja, eu não tinha uma vida com propósito. Isso às vezes acontece com muitos jovens da igreja. A gente cresce na igreja, a gente faz parte do clube, a gente faz parte dos jovens, faz parte da igreja, mas não se sente completo, se sente vazio e não sente que está sendo direcionado. Mas isso era um problema meu, porque eu não buscava. E quando eu busquei, a primeira coisa que eu encontrei foi um propósito. Eu não tinha nada, eu não era nada. E Jesus olhou para mim e disse: filha, você tem um propósito. Então, quando você se sentir perdido, quando você vê que não tem mais nenhum lugar para ir, que não tem para onde olhar, não tem nenhuma luz no fim do túnel, Jesus olha para você e diz que você tem um propósito, que você foi escolhido, que você foi chamado e que você é amado, desde antes de você nascer. Jesus é isso para a gente, é um alívio. Então, propósito. A primeira recompensa que Jesus oferece para a gente é um propósito. Cada um de vocês tem um propósito. Não é à toa que vocês estão aqui. Vocês foram escolhidos por Ele. Agora a gente vai lá para Apocalipse 22, verso 3 ao 5. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Noite de 5 de junho de 2024. E essa é a professora Clara.
Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz da lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Amém. A segunda recompensa é paz e alegria. A gente vai ter paz. Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter trevas, não vai ter escuridão, não vai ter nada. Deus vai tirar todas as coisas ruins de perto da gente. Olha quão grande é o nosso privilégio. Por não sofrer mais. A gente vai ter paz e alegria. Uma vida com propósito, uma vida de alegria e paz. E a última recompensa também está aqui em Apocalipse 22. É o versículo 12 e 13. Que diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A última recompensa, que é a mais aguardada, a vida eterna. Todos os nossos pecados já foram perdoados. Nós já temos a oportunidade da salvação. Mas a gente tem que escolher ser salvo todos os dias. Você precisa escolher o caminho estreito todos os dias. Vai ser o mais difícil? Vai sim. Vai ser às vezes o que vai te machucar mais? Vai sim. Mas é o único caminho que vai te dar o privilégio de viver a eternidade com o Salvador. E essa noite você não pode sair daqui sem que você saiba que você foi escolhido por Deus, separado para escolher e entender que você é dele. Todas as amarras do pecado já foram quebradas. Você foi escolhido e Deus te chama hoje para aceitar esse chamado. Agora a gente vai ter um louvor com a Mel e que cada um de nós possamos meditar na letra desse louvor. Igreja Adventista dos Sétimos Dias, do bairro Alboruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, neste dia 5/6 de 2004, né? Podemos ouvir agora um louvor. Não obstante, porém, muito embora, contudo e todavia, não poderemos registrar o mesmo neste vídeo. Por quê? Porque o louvor, obviamente, será através de uma música e essa música irá gerar direitos autorais. Logo que a cantora encerrar a sua canção, o seu louvor, retornaremos. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar todos a se colocarem bem para a gente fazer uma oração. Nessa noite, que a gente possa sair daqui hoje, tendo plena consciência de quem a gente tem escolhido todos os dias, a quem a gente tem servido e a qual caminho a gente tem andado durante a nossa vida. Oremos. Querido Deus, querido Pai, abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa cada um de nós e coloca no nosso coração o desejo, Senhor, de te buscar, de te servir todos os dias da nossa vida. Amém. Que a gente aprenda, Senhor, a te escolher dia após dia. E escolher o caminho estreito, Senhor, que vai machucar, vai demorar, mas é o melhor caminho que a gente pode escolher, Senhor. Amém. O melhor caminho que a gente pode estar, porque é o caminho que vai nos dar a vida eterna. É o caminho que vai nos levar além do Rio Azul. O caminho ao qual a gente vai ver
a face do nosso Mestre. Amém, Senhor. E tristeza, dor, nem clamor jamais existirão. Amém. Porque estaremos, Senhor, durante toda a eternidade ao teu lado. Toma nas nossas mãos, nas tuas mãos, os nossos amores, as nossas dores, as nossas enfermidades, Senhor, as nossas falhas. Supre as nossas necessidades e coloca no nosso coração o desejo de te buscar. Nos leva de volta para casa na tua santa proteção, por amor ao teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero que eu possa voltar muitas vezes. Amém. Valeu, Jesus.